Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 9. Tema da semana: a ira de Eliú. Olá, que alegria estarmos juntos para mais um programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia para estudarmos a Palavra de Deus, lembrando que nesta temporada nós estamos estudando o livro de Jó, e eu gosto de mencionar sempre que o nosso guia de estudos simplesmente ele sistematiza o que está na Palavra de Deus. E nós estamos descobrindo maravilhas a respeito do tema do sofrimento, da dor e como Deus se preocupa, se identifica com cada um de nós. E estudar o livro de Jó é ter uma dimensão maior do que é o sofrimento e o conflito entre o bem e o mal. Para os próximos 2 programas, 2 novos convidados. E eu quero apresentar para vocês pastor Yuri Raven, meu amigo pastor Yuri, meu colega de mestrado e meu colega de trabalho na mesma área. Pastor Yuri, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Gilmar. Que prazer estar aqui para gravar Lições da Bíblia contigo, estudar mais a Palavra de Deus. Pastor Yuri é pastor na região, vamos lá, pastor. Região de Mogi Guaçu, perto de Campinas. Um abraço para o meu distrito do Jardim Novo 2, pega Mogi Guaçu e pega Itapira também. E vou mandar um abraço para minha família. Por favor, a Andressa, minha esposa, o Ian, para minha mãe também. Legal. E para meus amigos que estão... Legal. Posso mandar um abraço para o Ian aqui? Pode. Ian, um abraço, Ian. O Ian tem 7 anos, né, pastor Yuri? 7 anos. Uma figura maravilhosa. Ian, estamos juntos, cara. É muito especial. Deus continue abençoando muito a você. Só para lembrar que a expressão distrito pastoral quer dizer um conjunto de igrejas que na igreja adventista um pastor administra, cuida. Quantas igrejas você tem lá em grupo? Hoje, 7 igrejas e grupos. 7 igrejas e grupos. Muito bom, na cidade de Mogi Guaçu. Isso. O Yuri, que é um mineiro da cidade de... Governador Valadares, Minas Gerais. Abraço para meus amigos lá de Valadares também. Eu vou aproveitar então, já que vou no embalo aqui, para o Dr. Herman Kepke, para Keila Kepke, para toda a família, uma família muito querida, muito especial. É isso mesmo. Você conhece, né, Yuri? Conheço, são demais. Pessoas que eu tive a alegria de ter o Herman, Keila, como minhas, né, a gente usa na igreja, como minhas ovelhas da Central de Vitória, as meninas. Deus continue abençoando muito a vocês, família muito querida. Seja bem-vindo, Yuri. Muito obrigado. E está aqui também o pastor Roberto Roéfel, é isso? Roéfero. Roéfero. Isso. Seja bem-vindo, pastor Roberto. Você vem de... Eu venho lá de São Paulo, né? Eu sou pastor ali na região sul de São Paulo, próximo ao Autódromo de Interlagos. Eu tenho ali 3 igrejas, a Vila São José, a Bela Vista e o Jardim das Embuias. Um abraço, né, para todos esses irmãos queridos que com certeza vão me acompanhar aí nesses 2 estudos. Muito bom. O Yuri e o Roberto são colegas também, nós fomos colegas de mestrado. Só para dizer que vocês eram daquela turma que sentava assim mais retirado, no fundo. É isso mesmo, pastor. Foi muito bom o mestrado. Mas muito dedicados intelectualmente. A gente estudava, viu? É verdade. Brincava, mas estudava também. Você ia falar mais alguma coisa, Roberto? Você ia... Mandar um abraço para minha família, né? Meu filho, Paulo Roberto, fez 9 anos na segunda-feira. Legal. Minha filha Maria Carolina e minha esposa. E minhas 2 avós, com certeza elas vão assistir esses programas aqui. Legal. Muito bom. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua iluminação. Pastor Yuri, você pode orar? Posso orar. Senhor, estamos aqui para estudar mais uma vez a Tua Palavra, nesse livro tão fantástico que é o livro de Jó. Pedimos a Tua iluminação e de todos os amigos que vão estar assistindo também esse estudo, possamos tirar lições para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar a você que acompanha o programa Lições da Bíblia que nós sempre oferecemos para você a revista Princípios, que é também aqui um guia de estudos. É só você ligar
para o telefone que está aí na sua tela ou se cadastrar, você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Aqui você vai descobrir aquelas frases da lógica, da busca da lógica da existência humana. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida? E é lógico, esse tema, né, a busca do entendimento da existência humana tem a ver com aquilo que a gente está estudando nesta temporada no livro de Jó. Agora é hora de ouvirmos o pastor Clifford Goldstein, que é o autor do nosso Guia de Estudos, com você, nesse momento, a palavra do autor. No meio disso tudo, nós temos o personagem de Eliú. Eu não me lembro exatamente tudo sobre Eliú, mas acredito que ele olhou para aquela situação e pensou: ei, nada disso faz sentido. Essa história não faz sentido. O que Jó fala não faz sentido. O que os outros falam não faz sentido. E ele ficou irritado. Quem de nós nunca ficou com raiva alguma vez na vida? Raiva com o que vemos no mundo, raiva da injustiça no mundo, raiva de como isso tudo é atribuído à pessoa de Deus. Na Inglaterra, nos anos 50, havia um grupo de jovens que se chamava Jovens Raivosos. Eles tinham raiva do sistema social político. Um poema romano fala sobre as pessoas com raiva, que querem esperança, que querem justiça, elas procuram por beleza, mas o mundo não oferece. O mundo não oferece esperança, justiça, e elas se rebelam e ficam iradas contra isso e aquilo. E da mesma forma, Eliú ficou com raiva. Eu acredito que uma das coisas que aprendi com Eliú é que a nossa compreensão humana sobre as coisas é muito limitada. Nós somos muito limitados. E eu já tenho 60 anos, vivi bastante coisa, leio bastante, estudo. Eu sempre estudo minha Bíblia, leio livros sobre a Bíblia, leio a Bíblia na linguagem original e ainda quero aprender mais. Mas eu descobri que quanto mais eu aprendo, percebo que não sei nada. Quão pouco eu conheço, e mesmo que eu aprendo, como eu sei que isso está certo? Eu me lembro de um professor na faculdade que uma vez disse aos alunos: bem, provavelmente 30% do que eu vou dizer aqui hoje para vocês está errado. Eu apenas não sei qual será os 30%. Eu não sei o quanto eu conheço, ou se o que eu conheço está certo. Por isso temos que ter esse senso de humildade, senso de submissão, e pedir para Deus: Deus, me ensine diretamente através da sua palavra, através dos mais velhos, através de pessoas que possam me ajudar, porque assim como Eliú, todos nós temos muito que aprender. Eu quero mandar um abraço para você que acompanha o programa Lições da Bíblia em toda a região norte do Brasil. Que Deus continue abençoando muito a você, a sua família e você que tem buscado conhecer a palavra de Deus. Sempre lembramos que todos os sábados pela manhã, em toda a comunidade adventista do sétimo dia, nós temos o nosso momento do Lições da Bíblia. Portanto, você é nosso convidado especial. Chega lá e diga: olha, eu sou convidado do Lições, gostaria de conversar aqui. Nós temos lá unidades, pequenos grupos onde se conversa sobre o assunto. Ali você tem a oportunidade de colocar e de perguntar, colocar as suas ideias e de perguntar sobre o tema estudado aqui no Lições. Também nós temos a nossa página no Face, você pode acessar também, e nós colocamos lá um pequeno vídeo com um dos convidados sobre o tema apresentado aqui ao longo da semana. O objetivo é que você compartilhe. Temos lá também a palavra do autor para você compartilhar com seus amigos e motivá-los ao estudo da palavra também, tá bom? Amigos, nós vamos entrar num outro momento da história que está no livro de Jó. Se eu não me engano, é o maior discurso aqui, são 6 capítulos, que é o discurso de um outro amigo de Jó. Nós já falamos sobre os 3 amigos de Jó. Eu vou deixar vocês recordarem um pouquinho para o telespectador, para aquele que está tendo contato com a Bíblia pela primeira vez, que talvez saiba da história de Jó como alguém que sofreu. Mas eu queria que vocês resgatassem esses personagens e a gente fosse para o 4º personagem. Ok. Por favor. Pastor, em primeiro lugar, eu queria falar que o livro de Jó, ele é um dos livros mais deslumbrantes da Bíblia, porque ele é um livro que ele mostra o grande conflito do bem e do mal de uma forma diferente.
ele abre para nós as cortinas e mostra os bastidores do grande conflito. Então, para estudar o livro de Jó, você tem que ter essa visão, porque quando a gente vai ali ver o que está acontecendo com os amigos, a gente vai falar sobre isso, a gente tem que entender, porque hoje a gente olha para o livro, a gente conhece o bastidor, mas eles não conheciam nem os amigos, e foi por isso que eles falaram tantas coisas erradas, nem Eliú, e muito menos Jó, que sofreu tanto, né? Uma provação terrível ali. Ok, então nós temos aqui 3 amigos que apareceram já. Elifaz, Bildade e Zofar. Tá. Então, esses amigos, eles, na verdade, falaram muitas coisas repetidas, né, ao longo dos seus discursos. A tentativa deles sempre é tentar provar que Deus é justo, mas no aspecto da retribuição. Okay. Então, se Jó estava sofrendo, porque com certeza havia feito coisa errada na vida dele. Então, tendo coisa errada na vida, Deus é justo em aplicar o sofrimento. Tá. Eles fizeram esse discurso, Jó fazia o discurso e eles repetiam isso. Exatamente. Jó buscava se defender, dizendo, não, minha vida é limpa, né? Jó não achava que ele era perfeito, mas ele sabia que ele não havia cometido nenhum pecado grave o suficiente para que fosse aplicada aquela punição que ele estava sofrendo. Terrível, de perda da família. Perdeu a família, os seus bens materiais todos. Muitos autores dizem que os 3 amigos anteriores de Jó são como rodas no mesmo eixo. Quer dizer, eles estão falando a mesma coisa e apenas se repetindo. É uma roda que vai passando sobre o indivíduo, Exatamente. Destruindo o indivíduo. Tem um ditado, pastor, conhecido, aqui se faz, aqui se paga. Para esses amigos de Jó, esse ditado era verdadeiro. E eles ficaram ali muito tempo querendo provar para Jó esse ditado. Olha, Jó, você fez alguma coisa de errado, por isso você está pagando, por isso você está sofrendo. E Jó ali tentando se defender, né? Se justificar. Veja, mesmo que eles muitas vezes dissessem verdades que eram corretas, né? Mas aquelas verdades não eram aplicáveis naquele momento da vida de Jó. Então, Deus é justo? Obviamente Deus é justo. Deus vai retribuir a cada um segundo... Vai, um dia vai. Mas naquele momento não era a situação. E necessariamente isso não vai acontecer hoje. Exatamente. Pode até haver uma intervenção, eu tenho os resultados daquilo que eu escolhi, mas um dia Deus vai retribuir. A gente até estudou esse tema em algum momento aqui. Já. Então, nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós gostamos... Algumas pessoas dizem assim, gosto de falar a verdade. Eu falo a verdade na cara. Eu estou pronto a falar a verdade. Mas muitas vezes a verdade que eu estou falando não é apropriada para aquele momento, para aquela hora, para aquela ocasião. E, além do mais, eu tenho que ter a maneira certa, né, de dizer a verdade. Quem já não foi, né Ruefer, recepcionado? Quem de nós, como pastor, já não foi recepcionado por uma pessoa da comunidade que diz assim, pastor, o senhor vai me conhecer. Eu falo a verdade sempre. E aí, pastor, tem pessoas que confundem a questão de ser sincero com a falta de educação e de respeito. Por exemplo, Jesus, ele conhecia os seus discípulos. E ele poderia, por exemplo, chegar para Judas e falar algumas verdades para Judas. Por exemplo, olha, Judas, você é um ladrão, você rouba aqui o dinheiro que é colocado para os pobres. Por que você está aqui ainda? Vai embora, segue o teu caminho. Seria verdade? Seria verdade. Mas Jesus nunca fez isso. Às vezes Jesus era duro, mas sempre o amor estava em primeiro lugar. Então, aqui tem uma aplicação importante para nós. Não adianta a gente chegar para as pessoas simplesmente falando, olha, você é isso, ou é aquilo, querendo até, talvez, justificar a Deus. Mas, na verdade, você não está justificando a Deus. Você está justificando a você mesmo. E talvez o seu orgulho ou algum outro problema que você tem ali. Às vezes, alguns até se colocam, né, pastor Yuri, como defensores da verdade. Eu estou aqui para proteger a verdade, ou para proteger a minha comunidade, porque tudo está se perdendo. Né? Nós já ouvimos essa expressão. Onde nós vamos parar com essa situação? E aí essa reação, como você diz, ela acaba não sendo realmente sincera. Ela acaba sendo desrespeitosa ou inconveniente, que eu acho para mim é o grande detalhe, não é o momento apropriado. Sabe uma coisa que eu acho bastante interessante? Muitas vezes você pega os discursos de Cristo, quando ele falava contra os fariseus, contra os saduceus, contra os escribas, parece que ele é duro. Mas a gente pode ser assim?
nós podemos agir dessa maneira se eu tiver o amor que Cristo tinha. Então, a gente falou do Ian aqui bastante. Se o pastor Yuri for dar uma bronca no Ian bem forte, o Ian vai aceitar, porque é o pai dele. Então, o que o pastor Yuri fala, por mais duro que possa parecer para o Ian, mas é o carinho de pai que está fazendo aquilo. Mas se eu for dar uma mesma bronca no Ian, ele não vai aceitar da mesma maneira. Então, se de repente eu quero ser um pouco mais duro, mas eu preciso ter muito amor no coração para fazer isso. Senão, não dá para outra pessoa aceitar. Às vezes o Ian não aceita, não. Eu ia dizer assim, ele vai contestar um pouquinho. Olha, mas como o pai é amoroso, né? E o pai... Aí você tem autoridade. Mãe, exatamente. Ó, Provérbios 25, pastor, ali a partir do verso 11, fala da importância da palavra dita na hora certa. Porque às vezes tem a hora de você falar uma verdade, tem uma hora de você se calar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aí o texto continua, né? Então a gente tem que saber a hora, às vezes, de não falar. Esses dias, pastor, eu fui comer um lanche e era o dia da inauguração de uma lanchonete. Aí eu comi o lanche estava muito ruim, mas muito ruim. Aí eu não falei, mas eu pensei assim, nossa, eu não vou voltar aqui mais para comer esse lanche, né? Mas eu não falei nada, tratei bem e fui embora. Aí no outro dia, eu passei ali e aí o dono lá me chamou e falou assim, olha, vem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquele lanche que você comeu ontem não valeu, eu não fiz direito. Agora eu aprendi a fazer e eu vou te dar um aqui por conta da nossa lanchonete. Aí eu fiquei pensando, ainda bem que eu não falei nada, porque eu teria perdido a oportunidade de testemunhar, de falar do amor de Cristo. E se eu tivesse sido grosseiro, falado a verdade, vamos dizer assim, eu perderia essa oportunidade. Então é importante a gente saber a hora você virou cliente, de não falar. Virei. Virou cliente. Virei. É porque é uma atitude muito legal, né? De uma pessoa, de reconhecer e também talvez ter tido assim, a sensibilidade que você não se deleitou tanto, né? Naquilo que foi oferecido. Muito legal. Eu só queria, Yuri, esse texto que você leu, que é Provérbios capítulo 25, 11 a 13, e ali tem uma série de outras ilustrações, como pendentes e joias de ouro puro, assim, o sábio repreensor para o ouvido atento. Então, é a segunda figura. A terceira, como o frescor de neve no tempo da ceifa. Assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Às vezes o mensageiro tinha notícias que não eram boas notícias, mas tudo depende da forma como nós colocamos as coisas, né? A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal, né? Então, o sal não pode ser nem muito e nem pouco. Se ele for demais, você não consegue comer. Se for pouco, a comida se torna insossa. Então, é importante que a gente saiba o momento de falar, a hora de falar, como se colocar. Sempre é importante a gente esperar um pouco para falar, né? Nunca falar de maneira abrupta, apressada, ouvir mais, para que quando possa dizer, diga as palavras certas, da maneira correta e na hora certa. Muito bom. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já, tá bom? Você está aqui com a gente, acompanhando o programa. Agora eu tenho sempre mencionado aqui, existe uma quarta cadeira aqui, é a sua. Exatamente. Aí da sua sala, do seu escritório. Muito obrigado, você faz parte deste momento, desta conversa, que a gente, de alguma forma, que contribua. Isso tem contribuído para a nossa vida e contribua também para o crescimento seu, dos seus relacionamentos, da sua família. Nós voltamos já. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Hoje, no programa de hoje, estamos entrando em um novo personagem dessa história. Nós tivemos aí os três amigos, Bildade, Zofar e Elifaz, e agora nós vamos entrar no quarto amigo, que é Eliú. Vamos falar um pouquinho sobre este personagem. Nós temos aqui dos capítulos 26 a 31, um longo discurso
de Eliú. Qual é a grande diferença? Primeiro, pastor, porque ele era o mais jovem, né? Aí ele esperou o momento Vou ficar quietinho aqui. para todo ele mundo falar. fala. É interessante essa atitude dele, né? Mas quando ele chega, aí ele chega repetindo alguns argumentos que já tinham sido usados ali pelos amigos, né? Tentando justificar a Deus. E ele aprofunda um pouquinho mais, vamos dizer assim, no seu discurso, né? Diante ali do sofrimento de Jó. Deixa eu falar um pouquinho sobre o sofrimento, pastor. É assim, ó, a gente sofre basicamente por 3 questões. Primeiro, consequência do pecado de forma geral. A gente sofre também por consequência do erro de outra pessoa. Alguém comete um erro e a gente acaba sofrendo junto ali, se é da família ou uma ação contra nós ali. E também sofremos pelas escolhas erradas que nós cometemos. A grande questão é que Jó, ele não se enquadra em nenhuma dessas que a gente... O caso de Jó é completamente diferente. E Eliú, os amigos, não conheciam o que estava acontecendo lá no céu, no encontro de Satanás com Deus. Todos os protocolos foram quebrados no livro de Jó. Geralmente Deus não procura Satanás para conversar, e lá no início do livro de Jó, Deus desafia Satanás perante a fidelidade de Jó. E foi por isso, infelizmente, que esses amigos não conseguiram ali resolver muita coisa, ajudar muito, vamos dizer assim, né? Eu acho interessante que a atitude inicial de Eliú. Acho que está no capítulo 32 do livro de Jó, é isso, pastor Hans? Isso. Ele condena, ele fica indignado. Isso. É isso, né? Ele aparece em cena já de maneira indignada, né? Em razão da cultura da antiguidade, ele esperou o momento de falar, porque ele era o mais jovem dos 3. Mas quando ele fala, ele entra muito impetuoso, né? Aqui diz que ele estava indignado. A indignação era em razão de que os amigos de Jó não conseguiam responder à argumentação de Jó. E ele se indigna contra esses amigos. Contra esses amigos. A sua ira se acendeu, diz no 32:3, se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Isso. Eles não tinham argumentos para combater aquilo que Jó estava dizendo. Quer dizer, a argumentação contínua de Jó é: eu não mereço o sofrimento que está sendo causado a mim. E, ao contrário, Eliú, com aquela indignação dele, de jovem mesmo, né? Embora você sabe que a Bíblia, quando diz jovem, por exemplo, quando o filho de Salomão assumiu o trono, diz que ele foi procurar os amigos jovens dele para poder conseguir um conselho. E os amigos tinham em torno de 40 anos, porque ele tinha 40 anos. Então, jovem, às vezes a gente imagina 17, 18. Não era tão jovem assim. Talvez a grande questão aqui, com menos idade e menos visão de maturidade. Aqui talvez essa seja... Porque a gente tem personagens, os outros mais idosos, né? É interessante uma das frases que ele diz aqui, ele diz assim: os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Ele afirma o seguinte, que Deus dá entendimento para qualquer um, independente da idade. Essa realmente é uma verdade, né? A experiência vem com a idade, mas às vezes a sabedoria não. A sabedoria pode vir quando a pessoa é jovem. Exatamente. Essa é uma colocação interessante. Pessoas que vão envelhecendo, sendo tementes a Deus e tendo comunhão com Deus, têm a tendência, ou serão mais sábios. Exatamente. Até porque passaram por situações que os mais jovens não passaram. Agora, nós já vimos, em algum momento, pessoas com determinada idade que a gente esperava muito mais de maturidade, tomando procedimentos ainda assim... imaturos, né? É interessante isso. Ainda que a gente já teve na vida muitas pessoas, e temos, né, grande maioria, maduras, pessoas de idade, com uma percepção muito grande da vida, e nós devemos nos aproximar delas. A gente, como pastor, por exemplo, temos em nossas comunidades os nossos líderes lá, os anciãos, pessoas que têm uma experiência. A gente já viu gente que é uma grande bênção, porque vão envelhecendo
Como está acontecendo com a gente, né? Vocês são mais jovens aí, mas é o que vai acontecendo. A gente vai envelhecendo, mas podemos envelhecer com mais sabedoria se a gente está do lado do Senhor. Legal a sua colocação. Isso. Eliú também, ele tenta defender o caráter de Deus. E uma coisa interessante é que os amigos atacaram muito o caráter de Jó, as atitudes que Jó tinha, mediante o caráter que eles estavam julgando de Jó. Que Jó estava sendo injusto contra Deus, achando que Deus estava sendo injusto com ele. E Eliú, ele ataca mais as atitudes de Jó. Aí tem uma diferença aí agora do discurso de Eliú para os discursos dos amigos, nesse sentido. Os amigos atacavam Jó como pessoa, Eliú as atitudes de Jó. E uma coisa interessante, pastor, que a gente vai lá no fim do livro de Jó, aí Deus restaura, né, a saúde de Jó, Sim. tudo ali, e Deus pede então para Jó interceder pelos 3 amigos, mas não pede para Jó interceder por Eliú. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? O discurso de Eliú é parecido com os dos amigos, mas a grande questão aí, na minha opinião, aí vem uma aplicação, é que Deus julga diferente da gente. Se a gente faz um julgamento humano, a gente coloca todo mundo no mesmo barco e a gente pediria para Jó interceder por todo mundo, mas de repente Deus não coloca Eliú ali na lista negra, vamos dizer, né? Ele fica de fora. Então, de alguma forma, Deus viu diferente. E isso a gente precisa aplicar para nós, porque às vezes a gente julga as pessoas sem conhecer os bastidores do que está acontecendo no grande conflito. E Deus tem formas diferentes de lidar com as pessoas. Às vezes, uma pessoa está cometendo algo e a outra está cometendo a mesma coisa. E Deus condena uma e absolve a outra. Por quê? Porque Deus julga diferente. E a gente não pode se colocar no lugar de Deus para isso. É muito legal isso que você está colocando, Yuri, porque o julgamento divino, ele é um mistério. Ele é um mistério. Ele olha para cada um de nós exatamente assim, de uma forma muito, muito pessoal. Por isso, a salvação, eu digo, o julgamento final e os que serão salvos é um mistério. É um mistério. Aquela percepção de que, esse vai ser salvo. Isso pode ser um equívoco, Isso aí. porque só Deus sabe exatamente o que está no coração. Há uma contribuição de Eliú muito importante no discurso dele, né? Os amigos de Jó basicamente diziam o seguinte: Jó está sofrendo em retribuição àquilo que ele fez, ele merece o sofrimento dele. Mas Eliú avança um pouco, talvez aqui seja a grande diferença de Eliú para os seus amigos. Eliú, ele faz uma aplicação do sofrimento para o crescimento do indivíduo. Então, aqui no 36,15, ele diz assim, olha, Jó 36,15. Ao aflito, livra por meio de sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Você vai ter um eco disso quando Paulo fala do sofrimento, né? O sofrimento dele, lá no capítulo 12. Paulo, na verdade, faz uma longa lista dos seus sofrimentos aqui, começando no 11, né? Sim, o livro de 2 Coríntios é o livro do sofrimento de Paulo, onde ele destaca o seu sofrimento. Ele fala quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele apanhou, quantas vezes passou necessidades, dificuldades. Mas a partir do momento em que ele fala do espinho na carne, é que ele vem fechar aí esse tema do sofrimento. É 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. A gente pode começar a ler no versículo 9. Vamos começar a ler no versículo 8. Então, ele disse que havia um problema com ele, ele pediu que Deus o livrasse desse problema. Então, 12:8 diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, ele aí é Deus, né? Diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E há um texto também de Tiago, que eu gosto muito, Tiago no capítulo 1, que também trata do tema do sofrimento. E vem corroborar ali com o que Eliú coloca, né? Um novo argumento de Eliú. Tiago, capítulo 1.
versículos 2 até o 4, que diz Por assim: favor, pastor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu quero destacar uma coisa aqui, pastor, nesses dois textos. É que a gente corre perigo hoje de uma forma de ensino que tem entrado na igreja cristã como um todo, que diz assim: se você está ao lado de Deus, você não passa problemas. Você prospera. Essa é a teologia da retribuição moderna. Então, se você está ao lado de Deus, você vai bem na sua vida, não vai ter problema, você vai prosperar, tudo vai dar certo, você não vai ficar doente mais. Isso não é verdade. Cristo disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os sofrimentos, o que eles podem fazer, isso sim, é nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Por isso que mesmo o grande apóstolo Paulo, ele não passou por essa experiência da prosperidade, no sentido humano, no sentido carnal, da prosperidade material, ou mesmo da saúde. Paulo não passou por essa experiência. Mas ele diz assim: olha, ao invés disso, eu me sinto bem feliz em passar por problemas, por dificuldades, por sofrimentos, porque quando sou fraco é que sou forte. Então, essa é uma mensagem para quem está nos assistindo. Se você está passando por problemas, tenha certeza que Deus está cuidando de você. Deus conhece todas as coisas. E Ele não vai permitir que você sofra além daquilo que você pode sofrer. No final do sofrimento, sempre há uma luz. Pastor, vou contar uma parábola para ilustrar isso. Eu gostei demais da fala aqui do pastor Roberto. A parábola do rei e do súdito. O súdito tinha que defender o rei nas caçadas. O rei gostava de caçar. E eles estavam caçando, de repente se depararam com uma fera. O súdito salvou o rei, mas não impediu que aquela fera comesse o dedo mínimo do rei. E o rei ficou muito bravo, muito bravo. Ele condenou o súdito por não ter livrado ele de ter perdido aquele dedinho e colocou ele na prisão. E esse súdito era um homem muito temente a Deus. E mesmo diante daquilo ali, ele falava para ele: olha, rei, se Deus permitiu esse sofrimento aí para o senhor, Deus sabe o que faz. A gente não conhece os planos de Deus. Ele sempre defendia a Deus. E aí o rei saiu de novo para caçar, sozinho. E aí ele foi capturado por uma tribo que ofereciam sacrifícios humanos. Então eles capturaram o rei, prenderam, prepararam um altar e já estavam ali com aquelas danças, aqueles rituais para matar o rei e oferecer como sacrifício. Veio o sacerdote da tribo e observou que ele estava... Examinou e viu que ele faltava um dedo. Era um sacrifício imperfeito, eles não podiam oferecer. Libertaram o rei e falaram: olha, some daqui porque você vai trazer maldição para a gente. E o rei ficou feliz da vida porque não tinha um dedo. E aí ele lembrou das palavras do súdito. Realmente Deus sabe o que faz, porque se eu tivesse esse dedo aqui, eu teria virado um sacrifício. E ele voltou e foi lá contar isso para o súdito, lá na prisão. Foi lá, libertou o seu servo e falou: olha, contou para ele: Deus me livrou, você estava com razão, mas tem uma coisa que eu não entendo. Se Deus é bom mesmo e me livrou, por que ele não te livrou também da prisão? Você ficou anos aqui. E aí o súdito falou: olha, realmente Deus sabe o que faz, porque se eu estivesse contigo, não me falta nem um dedo. Eu teria sido o sacrifício. Então a gente tem que confiar, mesmo não conhecendo os bastidores, nos planos de Deus. Então, se, como o pastor falou, está sofrendo agora, confia em Deus. Ele sabe o que faz. É muito interessante essas colocações de vocês, porque eu fico pensando em quantos nessa hora se identificam com essa situação, né? Nós vamos para o intervalo. Eu acho que foi um momento extremamente reflexivo para o nosso telespectador, para aqueles que se identificam, que podem ter a certeza de que o Senhor está cuidando deles, não importa a situação que eles estejam. Sabe, Roberto, você estava falando, fiquei pensando assim, raramente nós ouvimos testemunhos dizendo: eu estou sofrendo, não está sendo fácil para mim. A gente até ouve em alguns momentos, e a gente até julga que algumas pessoas que se colocam assim, às vezes até se colocam num ato de penitência, de autocomiseração, né? A gente até... E não é isso, não é isso. Mas o grande testemunho é ser sustentado. Isso.
Então, eu acho que a gente deveria testemunhar muito mais de que o Senhor está nos sustentando diante de uma situação adversa. Nós vamos para o intervalo, vamos voltar para o último momento, nós voltamos já. Voltando para o nosso último momento no programa de hoje do Lições da Bíblia, estamos entrando um pouquinho mais aqui no discurso de Eliú. A gente teve informações bem interessantes, gostei muito da forma como vocês colocaram, né, e algumas lições muito legais da forma como Eliú, ele se identificou com os amigos, né, se assemelhou, mas teve alguns detalhes diferentes que vale a pena para a gente. Só tem um detalhe aqui que eles têm em comum, a Eliú e os 3 amigos, seja o medo. Que medo era esse? Está no Guia de Estudos. Era o medo que eles tinham de perder a própria fé, né? Em razão das crenças que eles possuíam. Então, uma coisa interessante sobre o livro de Jó é que os personagens todos de Jó nunca citam Satanás como fonte do mal. Eu penso que provavelmente eles não tinham muito conhecimento acerca desse tema. Então, faltava a compreensão, uma parte da verdade para eles entenderem. Não que eles não acreditassem na existência, até porque não é nesse sentido, mas essa percepção do conflito. Isto, até exatamente. porque a concepção de sofrimento deles está associada àquela questão ideia da retribuição. deles é que Deus enviava tanto o bem como o mal. Isso. O conceito de sofrimento que era equivocado. Mas é interessante que, então, o medo dele faz eles buscarem, de toda maneira, defender essa percepção da verdade que eles tinham, né? Embora, como a gente entende, lendo o livro de Jó, não era a verdade o que estava acontecendo ali, mas era o que eles entendiam. E hoje, pastor, na minha opinião, não é diferente. Por quê? A gente tem muito conhecimento da obra do mal. Satanás, seus anjos, a Bíblia está aí difundida para todo mundo. Quase todo mundo tem uma Bíblia ou tem acesso à Bíblia. E a gente vai, por exemplo, num funeral, e é muito comum ouvir assim, ó, Deus quis, foi da vontade de Deus. E o causador daquilo ali, Satanás, nem às vezes é mencionado, como aconteceu aqui. O verdadeiro causador do mal, às vezes, não recebe ali a fama, vamos dizer assim, né? A reação é: Deus, Senhor, por que o Senhor fez isso? Ou porque o Senhor deixou isso acontecer? Joga Deus a culpa quis, em né? Deus, Deus quis, exatamente. joga a culpa em Deus, joga a culpa nas pessoas, joga a culpa na sua situação de vida ou até em você mesmo, mas esquece que o mal tem a sua origem, tem o seu causador. Você sabe que quando eu me refiro a isso, Ruef, você já vai comentar, eu gosto muito mais de dizer que Deus tolera a atuação do mal do que Deus permite a atuação do mal. É só uma questão de semântica aqui, né? Porque às vezes a palavra permissão pode ser entendida, pelo menos na minha leitura, assim, de ser condescendente, favorável. E em nenhum concordar, momento, né? Exatamente. Em nenhum momento eu consigo ver Deus concordando, ainda que Deus transforme e ainda que Deus atua, às vezes, me concedendo para que seja uma bênção para a minha vida, né? É uma questão difícil essa aí, pastor, porque, como eu falei, o livro de Jó quebra esses paradigmas. Porque Deus chega para Satanás e fala, olha, faz o que você quiser com ele. Parece um aspecto de condescendência. Isso, não mas há um aspecto exatamente. importante. Mas aqui tem um objetivo em comum, Claro, né, Yuri? Aqui é esse livro quebra tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com os paradigmas, às vezes, que a gente faz com as questões de Deus. Não dá para fazer. Porque Deus, às vezes, quebra isso aí. Deus pede coisas que são, assim, absurdas, como para Abraão, para sacrificar o filho. E ali, ó. Agora, a questão é, quem é que colocou doenças em Jó? Foi Deus? Não foi. Quem é que trouxe aquela tempestade para destruir com as coisas de Jó? Foi Deus? Não foi. Foi Satanás. Satanás, ele que causa destruição, morte, tempestades, os problemas na vida das pessoas. A origem é essa sua reflexão é interessante, porque Deus está
Deus, em realidade, está acima de qualquer atuação do mal. Por isso ele tem essa capacidade de reverter. É interessante a sua... E Deus também, ele diz para Satanás, até aqui vai, daqui para frente não. Ok. Então Deus põe limites. Mas eu quero destacar aqui um aspecto interessante da gente defender a nossa crença com muito vigor. Lembrando a história de Paulo, por exemplo, né? Paulo, ele era um judeu, criado ali no judaísmo, um profundo conhecedor do judaísmo, um fariseu, mas ele disse assim, olha, abandonei todas estas crenças que eu tinha, para mim elas se transformaram em lixo, quando eu conheci uma verdade superior, ou quando eu conheci mais verdade. Então, embora às vezes eu fui criado nesse aspecto, nessa religião, nessa crença, cresci assim, os meus pais viviam assim, meus avós viviam assim, mas a fonte da luz, a fonte da verdade que é a Bíblia, ela sempre pode nos iluminar mais. E a partir do momento em que eu ganho mais iluminação, que eu aprendo mais, é tempo de eu mudar a minha vida, como Paulo fez, né? Não tem como desconstruir uma ideia se eu for fechado, é nesse sentido, né? Nesse sentido, não manter a mente fechada à luz de Deus. O que os amigos de Jó faziam era defender vigorosamente o erro, pensando que fosse a verdade. Hoje, o que prova para nós a verdade ou não é a palavra de Deus. Então, a luz da verdade provém da palavra de Deus. A partir do momento em que eu entendi que aquilo que eu cria, que eu acreditava, não está acordado, não está de acordo com a palavra de Deus, então é tempo de eu mudar, né? Para que a luz possa penetrar na minha vida. Geralmente as pessoas sofrem porque tomam decisões erradas ou fazem alguma coisa errada. Jó não, ele estava sofrendo porque ele era íntegro e reto. Então, às vezes, a gente acha que o fato da gente estar buscando fazer as coisas certas, guardar os mandamentos de Deus, a gente não vai sofrer. Mas, às vezes, a gente vai sofrer exatamente por tentar ser íntegro e reto. Isso para a gente é bom, pastor, o livro de Jó, para a gente não se desanimar e entender também que assim como Deus nos salvou pela sua graça ou de graça, o ser humano também tem que servir a Deus de graça. O livro de Jó mostra um ser humano servindo a Deus de graça. Perdeu tudo? Que foi a grande contestação do inimigo, né? Essa foi a grande contestação. Claro, ele está te seguindo porque você tem... E hoje é muito comum as pessoas irem na igreja em troca de alguma coisa. Em troca de cura, em troca de prosperidade ou de qualquer outra coisa que não seja servir a Deus de graça. O livro de Jó, é por isso que esse livro é fantástico. Ele dá uma base na vida cristã inabalável. Mesmo que caia tudo, mesmo que você perca tudo, sua saúde, vale a pena você servir a Deus de forma incondicional, de graça. Então, o livro de Jó é a graça do homem em resposta à graça de Deus. Muito legal. Um outro texto muito interessante sobre esse tema, né? A temática de Jó é porque o bom sofre. O livro de Abacuque seria um outro lado da moeda, porque o ímpio prospera. E no livro de Abacuque há dois textos importantes. Abacuque é uma conversa, né, entre Deus e o profeta. Na resposta de Deus ao profeta, o profeta questiona Deus sobre a prosperidade do ímpio. Deus diz assim, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aqui no último versículo do capítulo 2, versículo 20, diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, o questionamento de Abacuque era, por que o ímpio prospera? Deus diz para Abacuque, meu filho, esperava mais de você. Os ímpios, eles confiam em si próprios. Eis o ímpio, a alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A questão aqui é, o justo confia em Deus. E no final da resposta de Deus a Abacuque, Deus diz assim, Abacuque, filho, eu estou governando. Eu sei o que eu estou fazendo. E interessante a resposta de Abacuque para Deus. Abacuque diz assim, olha, o versículo 16 do capítulo 3. 3:16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou podridão nos meus ossos. Os joelhos me vacilaram, pois em silêncio
devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele disse, olha, minhas pernas bambearam diante do que o Senhor está mostrando para mim, Senhor meu Deus. A partir de agora, eu vou esperar em silêncio. Se você ler Abacuque depois, vai ver que ele faz uma das maiores declarações de fé, dizendo, olha, ainda que nada funcione, a vida esteja um caos, ainda assim eu confio no meu Senhor. Interessante. Quantos nesse momento, quantos de nós talvez não estejamos necessitando esperar alguma coisa em silêncio? Difícil para quem está vivendo uma angústia? Difícil, né? É muito difícil. Porque o indivíduo que está na angústia, que está num redemoinho de problemas, ele quer uma resposta, e uma resposta imediata. Muitas vezes não há essa resposta imediata. Exatamente. Então, o que existe é o justo viverá pela fé. Esse é o ponto. O justo confia em Deus. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, nas maiores dificuldades, o que o justo, o fiel faz é se apegar em Deus. Eu digo mais, se assim, desta maneira, se apegando com Deus é difícil, imagina sem Deus, você vai se apegar em quem? exatamente. Então, a hora do sofrimento é a hora de firmemente se apegar a Deus e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. No último programa, a doutora Raquel e a Darleide citaram uma coisa interessante. É muito mais tenebroso, é muito mais difícil você não acreditar do que você acreditar. E também não adianta tentar explicar o mal, né? Exatamente. Sofrimento. Vamos trabalhar um pouquinho esse tema aqui, pastor Yuri? Porque é importante, o Guia de Estudos até citou aqui, a irracionalidade do mal. Por que não é lógico explicar a existência do mal? Em primeiro lugar, O seu surgimento. o mal surgiu num ambiente de 100% de santidade. Já começa por aí. Ezequiel 28, verso 15, pastor, diz assim, ó, falando, né, do originador do mal lá, Lúcifer, no caso, que depois virou Satanás. Perfeito eras nos teus caminhos. Então ele era perfeito. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia também não explica. A Bíblia fala que ele era perfeito até o dia que se achou iniquidade. Na verdade, a Bíblia ela mostra para a gente que na perfeição de Deus abre margem para o erro, né? Para você tomar uma decisão contrária à decisão do teu Criador. Foi o que Satanás fez. E aí é difícil, pastor, porque quando uma pessoa faz alguma coisa errada e sofre, a gente até justifica, né? Não, ele merecia, né? Ele tinha que sofrer mesmo para pagar. Nós temos esse senso de justiça. Agora, por exemplo, pastor, quando nasce uma criança com um problema sério de saúde que vai sofrer a vida inteira, às vezes eu não consigo entender isso. Eu sou pastor, às vezes eu preciso dar explicações que eu não tenho explicações. E às vezes eu falo assim, nossa, tem gente que realmente a vida sofre mais na vida do que outros. Pessoas com deficiências graves aí que têm que lutar. Tem coisas básicas do dia a dia para essas pessoas são difíceis de fazer, são limitadas. Aí é a hora de confiar em Deus, de não tentar explicar. Você tem que aceitar o amor de Deus e ter a esperança que um dia isso vai acabar. Aí vem a esperança do cristão na volta de Jesus e que Deus, então, vai dar essas explicações para nós, né? Porque até querer explicar isso, de alguma forma, até o Guia citou aqui um texto dizendo, a gente acaba justificando, explicar. Se tentar explicar demais, você acaba justificando o mal. O mal não tem justificativa. Eu posso ler esse texto por favor, que o senhor está comentando? Por favor. Vou substituir a palavra, que o próprio Guia faz isso, né? Substituindo a palavra pecado pela palavra mal, só para ficar mais claro para todos nós. Diz assim, olha, é impossível explicar a origem do mal de maneira a dar a razão de sua existência. O mal é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser mal. Esse texto é da escritora Ellen White. Esse texto está lá no livro Grande Conflito. Nós cremos que Ellen White foi inspirada, né? Isso, exatamente. Então,
Mas é um texto tremendo, né? Tremendo, exatamente, extremamente reflexivo. Porque essa angústia era a angústia de Jó. Ele não tinha explicações e queria explicações. Ele desejava explicações também. Por que eu estou passando por isso? Como nós podemos confortar alguém que não tem as explicações? Posso dar um exemplo aqui? Há 2 anos, há um ano atrás, aconteceu uma situação muito dramática lá na igreja que eu cuido, na Vila São José. Havia uma moça grávida e essa moça, o bebezinho, os médicos identificaram que tinha alguns problemas e o casal muito querido, muito amoroso, e eles lidaram com aquela situação e a gente foi acompanhando. Finalmente, quando o bebê nasceu, a igreja orou em função disso, as pessoas conheciam mais próximas. Quando o bebê nasceu, o bebê não tinha nada, era perfeito. Eu fui visitá-los no hospital, o bebê lindo, perfeito, maravilhoso o bebê. Os médicos até ficaram surpresos, porque não tinha nada no bebê, nada do que eles disseram, problema cardíaco, algum problema mental, não tinha nada. Com 4 dias depois que o bebê nasceu, a mãe teve uma dor de cabeça muito forte. Ela foi para o hospital e, resumindo a história, com menos de uma semana, ela havia perdido sua vida. Ali no velório, o velório a gente fez na igreja, a igreja estava lotada. O que dizer? Tinha quase 500 pessoas ali. Não há o que dizer. Muitas vezes não há o que dizer para uma pessoa que está sofrendo, a não ser confie em Deus. E eu vou dizer a coisa principal que a gente pode fazer com alguém que está sofrendo, é chorar junto. Os amigos de Jó, talvez o que eles não fizeram foi isso. Por isso não conseguiram consolar Jó, é sofrer junto com o sofredor. Então estava ali o pastor Edmilson Lima junto, a gente conversou um pouco sobre isso. E não há explicação. Como pastor, a gente se sente muito impotente nessa hora. É isso que o Yuri colocou, isso é frustrante, você não tem como prover nada. A única coisa que eu penso que a gente pode fazer nesse momento é sofrer junto. É que talvez seja a única provisão, exatamente, essa é a provisão, é levar essa pessoa a confiar exatamente em Deus. E até é interessante a gente relembrar, né, que lá no início, de alguma forma, os amigos, eles fizeram isso no início. Levantando-se eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Lá no início eles fizeram. Nos dias que eles ficaram em silêncio. Exatamente. Agora depois eles perderam isso. Exatamente. Quero agradecer muito pastor Yuri, pastor Roberto. Vamos orar a Deus para que Ele seja o conforto, o consolo para aquele que talvez nesse momento esteja passando por uma situação que não tem resposta. Pai, obrigado porque do Senhor vem a provisão, vem o consolo. Que sejamos instrumentos, que a gente chore junto, que a gente, ao ter a empatia, revele a fé que nós temos no Senhor. Clamamos por isso e por cada telespectador, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jamais esqueça as palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.